Galera tricolor, nesse vídeo, duas notícias muito importantes sobre o Fluminense. Tem parceria internacional sendo fechada pelo clube. Isso pode ser muito interessante para nós. Vamos trazer tudo isso aqui no detalhe nesse vídeo, tá? E também tem um número muito interessante sobre o Fluminense. A gente pode melhorar, né, o nosso desempenho aí na próxima partida referente ao primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então, fica comigo até o final aqui para você ficar muito bem informado sobre tudo isso e, né, poder aí falar bastante sobre o Fluminense, tá? Vem comigo, mas antes eu quero pedir só o seu like, tá? É importante demais que você que assiste o nosso conteúdo aqui, que acompanha o nosso canal, dê um joia, não só nesse, mas em todos os vídeos da Central. Isso é muito importante, o YouTube valoriza muito essa métrica e a gente também, claro, ajuda muito o nosso trabalho, fortalece muito a gente para continuar trazendo aqui as principais notícias, análises, debates, lives, tudo o que for relevante sobre o Fluminense para você, tricolor, ficar muitíssimo bem informado, tá bom? Então, conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio. Vem comigo, bora pro vídeo, porque o Fluminense pode, se vencer o Atlético Goianiense, melhorar ainda mais a sua campanha no segundo turno em comparação com o primeiro turno. Tá? O Fluminense vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, a torcida do Fluminense tem valorizado muito o trabalho do Fernando Diniz, enfim, o desempenho dos jogadores, e a gente pode aumentar essa gordura em comparação ao primeiro turno, tá? Até o jogo contra o Fortaleza, a nossa campanha estava igual à do primeiro turno, tá? Porque a gente empatou com o Santos nos dois turnos, venceu o Cuiabá nos dois turnos, perdeu para o Inter nos dois turnos. Contra o Coritiba, a gente ganhou no segundo turno e havia perdido no primeiro, né? E aí, bota aí, três pontos de vantagem para o segundo turno do que para o primeiro. Empatamos com o Palmeiras nos dois, beleza. E essa gordura de 3 pontos foi embora ao perder para o Atlético Paranaense lá em Curitiba, já que aqui no primeiro turno, lá em Volta Redonda, a gente ganhou do Atlético 2-1 no jogo, inclusive, né? Só consegui chegar no segundo tempo porque teve um acidente na Serra das Araras e ficou um trânsito insuportável em off aqui. E aí a gente ganhou do Fortaleza, assim como no primeiro turno, a gente tinha ganhado lá de 1-0, o gol do Luiz Henrique, ganhamos aqui de 2-1. E aí, na sequência, Fla-Flu e Fluminense Juventude eram duas partidas que a gente havia perdido, né? Lá no primeiro turno, a gente venceu as duas agora no segundo turno. Então, abrimos 6 pontos, né? 6 pontos aí em comparação ao primeiro turno, só que perdemos para o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, sábado, e a gente tinha ganhado por 5-3, tá? Aqui no Rio. Então, se o Fluminense vencer o Atlético Goianiense amanhã, lá no Antônio Ascioli, além de ser, né, um marco, já que o Fluminense nunca ganhou do Atlético Goianiense lá no estádio deles, o Fluminense pode abrir, né, voltar a 6 pontos de vantagem para o primeiro turno, já que no primeiro turno, no Maracanã, o David Braz foi expulso, o Fluminense perdeu por 2-0 para o Dragão, tá? Então, torna essa partida ainda mais importante, né, já que o Fluminense precisa melhorar seu desempenho em comparação ao primeiro turno para se garantir ali em segundo, terceiro lugar e ficar com essa vaga direta no G4, tá? E é justamente sobre o G4 que eu vou falar agora, porque é importante demais também, né, que o Fluminense vença o seu jogo, porque senão corre o risco de sair do G4, né? Corre o risco de sair do G4 se o Fluminense não vencer, né, perder para o Atlético Goianiense e Flamengo e Corinthians vencerem seus jogos, o Fluminense sai do G4, tá? Corre esse risco aí de sair, o Flamengo pega o Internacional em casa, tá? E o Corinthians pega o Juventude fora. A tendência, ao meu ver, é que os dois vençam seus jogos, tá? Então torna ainda mais importante, tá, que o Fluminense vença o Atlético Goianiense. E com isso também, né, o Flamengo ganhando do Internacional, o Fluminense vencendo o Atlético Goianiense pode novamente passar o Inter e reassumir a segunda colocação, a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Então, assim, essa partida de amanhã é crucial para o Fluminense, tá? Essa partida lá do Antônio Ascioli contra o Atlético Goianiense é crucial para o Fluminense. O Fluminense tem que vencer esse jogo de qualquer maneira, tá certo? Essa era a primeira notícia que eu queria trazer sobre o desempenho do Fluminense, tá? Mas a notícia, ao meu ver, mais importante desse vídeo é essa que eu vou jogar na tela aqui agora, porque o Fluminense fechou uma parceria internacional que pode ser muito interessante para o clube, tá? É o que informa o portal Saudações Tricolores. Vou botar aqui na tela. O Fluminense fecha parceria com a Federação Chilena para desenvolvimento de atleta de base. O Fluminense acertou um acordo de colaboração com a Federação Chilena de Futebol para o desenvolvimento dos jovens jogadores do tricolor carioca e do Chile.
A parceria contará com workshops, palestras e trocas de experiências de recrutamento e formação dos atletas. Mas o principal é que, com ela, a equipe Sub-17 do Fluminense irá disputar o torneio Leonel Sanches Sub-17, que conta com os 2 primeiros colocados do Campeonato Chileno da categoria e com a seleção do país abaixo dos 18 anos. Além disso, no final do ano, o campeão Sub-20 do Chile será convidado a participar da Copa Xerém da categoria. O Campeonato Leonel Sanches Sub-17 será disputado no Complexo Esportivo Quilim, em um formato em que todos os times se enfrentam em jogo único e quem tiver mais pontos é sagrado campeão. Além do Fluminense, o Colo-Colo, o Palestino e a seleção chilena participarão desse torneio. O objetivo da parceria é gerar uma cooperação e desenvolvimento das divisões de base do Fluminense e do futebol chileno, que enxerga em Xerém um modelo a ser seguido para a formação de seus atletas na seleção e nos clubes. Este ano estamos indo com uma equipe sub-17 para participar do torneio Leonel Sanches Mineiros, e no final do ano receberemos o campeão chileno para participar da nossa Copa Xerém Sub-20, afirmou o André Medeiros, coordenador metodológico da base do Tricolor, tá? Importante essa parceria, né? Muito importante justamente para esse desenvolvimento dos nossos garotos de Xerém, né? A gente sabe que o Fluminense, né, tem como Xerém um oxigênio, é o que mantém o Fluminense vivo aí, vender jogadores, né? A gente sabe da necessidade que o Fluminense tem de fazer essas vendas de jogadores e também, né, ter esses atletas no time principal, né? A gente tem hoje aí o André vindo de Xerém, Matheus Martins no time titular, Martinelli também, né? Tinha até pouco tempo o Luiz Henrique, foi vendido. Então, assim, o Fluminense precisa muito, né, desse trabalho em Xerém, dessa evolução dos nossos atletas, e essa parceria com a Federação Chilena pode ajudar muito esses jogadores a crescerem, né? Equipes sub-17, são adolescentes, né, meninos de 16 anos, essa experiência internacional, jogando torneio em outros países, isso pode enriquecer eles tanto como cidadãos, né? E isso acaba refletindo no futebol deles dentro de campo. Então, assim, para mim, isso aí foi uma bola dentro da diretoria do Fluminense, né? E a estreia já é hoje, tá? Os moleques Xerém já vão estrear hoje, 4/10, contra o Palestino, atual vice-campeão do país, e vai ser comandado por Carlos Larroca, do técnico do Sub-20, do Sub-23, desculpa, do Sub-16, tá? Então, assim, esse torneio já começa hoje lá no Chile e é muito importante para o Fluminense para a gente desenvolver esses atletas, né? E no pior dos cenários, não, o jogador, quando se destaca num torneio internacional dessas categorias de base, ele entra no radar de vários clubes estrangeiros, né? Então, assim, no pior das hipóteses, é um jogador que pode ser vendido para o Fluminense aí e fazer uma grana. Então, bola dentro aí, vamos ficar de olho no que vai acontecer nesse torneio e quais vão ser os frutos dessa parceria do Fluminense com a Federação Chilena, mas eu vejo com muitos bons olhos, tá certo? É isso, meus amigos, informações que eu queria trazer eram essas. Agora eu quero saber de vocês, eu quero o seu comentário. O que você achou dessa parceria do Fluminense com a Federação Chilena de Futebol? Solta a voz aí nos comentários, conta pra gente. Também fala se está confiante no Fluminense vencer o Atlético Goianiense, aumentar aí para 6 pontos a vantagem, né, que a gente tem referente à nossa campanha no primeiro turno. Deixe seu comentário aí, vamos trocar essa ideia, valeu? Agora eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.